E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da quarta temporada da série You. Joey vai para a França e passa meses procurando Marianne. Ele finalmente a encontra e ela fica assustada, pois considera ele um assassino, então ele decide provar para ela que não a machucaria. Além disso, Joey é encontrado por Elliot, empregado do Ray, seu ex-sogro. O Elliot diz que foi enviado para matá-lo, mas aceita mentir e deixá-lo vivo em troca de dinheiro da Love e entrega uma nova identidade para ele desaparecer e recomeçar. Mas para que o Ray não descubra a verdade, o Joey precisa matar a Marianne, pois ela sabe que ele está vivo. Após isso, ele se muda para Londres e se torna professor universitário com sua nova identidade como Jonathan. Logo, ele conhece o Malcolm, eles se tornam vizinhos e ele passa a observar a sua vida com a sua namorada Kate. Eles se aproximam e o Joey é convidado para festas da elite, onde conhece outros jovens ricos, como Simon, Phoebe, Adam, Rhodes e Jenna. Ele bebe muito na festa e chega em casa tonto. Quando finalmente desperta, se assusta ao encontrar o Malcolm morto em seu apartamento. Ele fica na dúvida se o matou e se livra do corpo. Logo, ele começa a receber mensagens de alguém revelando que deixou o corpo de Malcolm para ele se livrar. O Joey percebe que está sendo observado e começa a investigar quem matou o Malcolm e quer incriminá-lo. Ele também encontra com Kate, que o convida para um jantar com os amigos e começa a suspeitar de todos, pois acredita que o assassino estava na festa. Logo, ele suspeita do Simon, pois descobre que o Malcolm queria desmascarar o Simon por roubar arte de outras pessoas, mas em seguida o Simon é assassinado. Ele percebe que os amigos do Simon não parecem tristes com a sua morte. Além disso, ele continua recebendo mensagens do assassino que revela que descobriu sua verdadeira identidade. Logo, a polícia interroga o Joe e ele diz que o Malcolm descobriu que o Simon coagia jovens artistas e ficava com as obras deles e que o Malcolm iria chantagear o Simon, pois estava apertado. Após isso, o Joey recebe uma mensagem do Stalker ameaçando a Kate, pois ela que entregou o Joey para a polícia e passa a segui-la com medo de que algo aconteça com ela. Eles se aproximam e dormem juntos, mas são vistos pelo segurança da Phoebe. Após isso, o segurança segue e ataca o Joey, mas ele se defende, o mata e se livra do corpo. Logo, o Joey é convidado para ir à casa de férias da Phoebe, onde os amigos dela se reunirão. Lá, a Phoebe tenta ficar com o Joey, mas ele recusa, já que ela é comprometida com o Adam. Ela está abalada, pois sente que o Adam não a valoriza como deveria, e o Joey tenta aconselhá-la. Após isso, o Adam também pede o conselho de Joey, pois quer liberdade, mas sente que precisa pedir a Phoebe em casamento para resolver os problemas financeiros. Ele também revela que o Rhodes que pediu para convidarem o Joey, então ele o investiga e descobre que o Rhodes é obcecado por Kate. Ele começa a suspeitar do Rhodes e volta a dormir com a Kate. Após isso, ele descobre que a Kate é a filha do Tom Lockwood, um dos homens mais poderosos do planeta, mas não usa o sobrenome dele, pois não concorda com suas atitudes e como prejudica as pessoas. Ela cortou laços com o pai após descobrir quem ele realmente era. O Joey continua sua investigação quando a Kate pede sua ajuda, pois encontrou a Jenna morta. Ela tem medo de que pensem que foi ela e o obriga a esconder o corpo. Ela o questiona do porquê ele sabe se livrar de um corpo e ele revela que encontrou o corpo do Malcolm. Alguém quer incriminá-lo e podem ter feito o mesmo com ela. Agora precisa encontrar quem é o verdadeiro assassino e ela acredita nele. Enquanto isso, a Phoebe percebe que ela e o Adam são incompatíveis e termina com ele. Ela vai falar com a Kate e descobre que a Jenna morreu, mas não se incomoda com a notícia. Já o Adam culpa o Joey pelo seu término e revela para o Rhodes que o Joey e a Kate estão dormindo juntos. O Rhodes vai atrás do Joey e o encontra com o corpo da Jenna e expõe o Joey para todos. O Joey foge e o Rhodes o persegue para matá-lo. O Joey desmaia o Rhodes e em seguida ele também perde a consciência. Ao despertarem, os dois estão amarrados. O Joey tem uma alucinação com o Reese, um autor que ele já leu e ficou obcecado, criando a imagem dele em sua mente. O Joey acredita que o Reese é real e que quer que ele mate o Rhodes, pois está em negação com a sua própria mente e não reconhece que ele é um assassino. O Joey acaba provocando um incêndio, mas solta o Rhodes. A casa pega fogo junto com o corpo da Jenna e todos eles passam a acreditar que o Joey não é o assassino. Após isso, o Joey decide se afastar da Kate e vê que o verdadeiro Reese está se candidatando a prefeito e começa a segui-lo para encontrar uma prova de que ele é o assassino. Ele continua tendo alucinações com o Reese e acredita que ele o ameaça para encontrar alguém para incriminar. Então ele vai até uma festa da Phoebe e procura um alvo. Ele incrimina uma fã da Phoebe que surge na festa e gera desconforto. Entretanto, a Nadia, uma aluna do Joey, começa a suspeitar do comportamento estranho dele e começa a investigá-lo. Já o Joey
Joey começa a sentir ciúmes da Kate e voltam a se envolver. Ele tem novas alucinações que pedem que ele mate Tom, o pai da Kate, e entra em negação. Então ele convence a Kate a levá-lo para conhecer o Tom na esperança de que ele seja a saída contra o Reese. Ao conhecer o Tom, ele descobre que o Tom sabe sua verdadeira identidade e fica intrigado, pois a vida do Tom é um mistério. O Tom avisa que o Joey não magoe a Kate e se dispõe a ajudá-lo contra o Reese se ele trouxer algo sobre ele. Com isso, o Joey vai embora e alucina com um jantar com o Reese para gravar a conversa e conseguir a ajuda do Tom para prendê-lo. Ele acredita que o Reese é o assassino e que está com o passaporte da Marianne e irá matá-la, se o Joey não matar o Tom. Além disso, a Kate procura o Joey e confessa que ela foi a verdadeira responsável por uma fraude que gerou a morte de várias crianças, e isso fez ela se afastar da empresa e do seu pai. Ele a consola e decide que deve matar o Tom para proteger a Marianne. Ele se encontra com o Tom, mas é surpreendido quando o Tom revela que acredita que ele matou a Love e pede que ele mate o Reese, e passa o endereço dele. Com isso, o Joey captura o verdadeiro Reese e o questiona sobre a Marianne, mas ele não sabe do que o Joey está falando. O Joey fica com raiva e o mata, mas neste momento ele tem uma nova visão com Reese e finalmente ele percebe que o homem que ele tem visto é apenas uma alucinação e que foi ele que prendeu a Marianne. Além disso, não tem ninguém enviando mensagens, não tem ninguém ameaçando ele, era tudo fruto de sua imaginação e foi ele quem matou todas as pessoas. Ele percebe que precisa reconhecer quem ele realmente é para poder se lembrar de tudo. Enquanto isso, a Nadia continua investigando Joey e descobre que ele sempre ia até uma loja. Ela encontra um local suspeito e vai até lá, onde encontra a Marianne presa. A Marianne pede que a Nadia não chame a polícia, pois o Joey sempre irá achá-la, e a Nadia decide ajudá-la e levar comida para ela sem que o Joey descubra. Logo, o Joey se lembra de onde a Marianne está e vai até lá. Ele pede perdão a Marianne e promete voltar no dia seguinte com um plano. Quando ele sai, a Marianne bola um plano com a Nadia para ficar livre do Joey. Enquanto isso, o Adam continua tentando se reaproximar da Phoebe e convencê-la a se casar com ele. Ela percebe que ele quer se livrar das dívidas, mas ele insiste e aproveita o momento em que ela está bêbada para noivarem. Isso deixa a Kate preocupada, pois ela sabe que a Phoebe não está bem e precisa de cuidados psiquiátricos, e que o Adam está se aproveitando dela. Logo, chega o casamento deles e a Kate tenta alertar a Phoebe que o Adam está se aproveitando dela, mas ela não dá ouvidos e fica brava com a Kate. O Joey também vai na festa e tenta alertar a Phoebe, mas o Adam chega e manda o Joey e a Kate irem embora. Assim, o Adam e a Phoebe se casam e em seguida ela se sente mal e é internada. No dia seguinte, o Tom procura a Kate e diz que precisa que ela assuma a empresa. Ele também manda matarem o Adam, pois ouviu a Kate reclamando dele. Ela descobre o que ele fez e não gosta, mas ele diz que pensou que era isso que ela queria e pede que ela volte para Nova York e revela que sempre interferiu para que ela conseguisse tudo com facilidade. Ele a ama mais do que os outros filhos e não quer abrir mão dela. Enquanto isso, o Joey vai ver a Marianne e entrega um café para ela, mas ao tomar, ela diz que tem óleo de amendoim e que tem uma reação alérgica. O Joey se desespera, mas não consegue ajudar e tem novas alucinações. Ele perde a consciência, desperta em casa e decide voltar no esconderijo para soltar a Marianne, mas quando ele volta, ele encontra ela desacordada e acredita que ela está morta, então coloca o corpo dela na rua para ser encontrado. Entretanto, tudo isso faz parte do plano da Marianne com a Nadia, que deixou com ela comprimidos para que ela tomasse e parecesse morta e assim pudesse se livrar do Joey. Com isso, a Nadia encontra a Marianne desacordada e a desperta, e a Marianne foge e reencontra sua filha. Após isso, a Nadia conta tudo para o seu namorado Ed. Além disso, a Kate se encontra com Joey e revela que descobriu que o seu pai controla tudo e também que o corpo do Reese foi achado e encontraram um DNA. Então o Joey percebe que precisa dar um jeito em Tom. Ele procura o Tom, que diz que ele não precisa se preocupar com o DNA, mas o Joey o captura e o mata. Após isso, Joey percebe que não pode continuar vivo e se joga de uma ponte para quebrar o ciclo que sempre se repete. Ele acorda no hospital e encontra a Kate, que revela que o seu pai morreu assassinado pelo próprio dinheiro e deixou tudo para ela. O Joey revela que matou pessoas, mas ela diz que o DNA encontrado em Reese é inconclusivo e que sabe que o Tom o forçou a fazer coisa. O Joey fez com que ela acreditasse mais em si mesma e ela propõe que eles se ajudem a serem bons, pois também fez coisas ruins. Ela se dispõe a aceitar tudo dele
dele desde que ele esteja ao seu lado para os momentos difíceis para não deixar que ela se perca. Então ele revela sua verdadeira identidade para ela. Enquanto isso, a Nadia e o seu namorado invadem a casa do Joey e descobrem uma caixa com coisas do Reese e provas contra ele. Ela tira a foto, mas o Joey chega, ele mata o Ed e apaga as fotos. Ele dá a faca do crime para ela e revela que tem uma caixa na casa do Ed com as coisas do Reese, para incriminar o Ed e assim justificar porque ela o matou. A polícia chega e ela não revela nada sobre o Joey e é presa. Após isso, a Phoebe sai da reabilitação e vai dar aula para crianças na Tailândia. Já a Kate ajuda o Joey a recuperar a sua imagem como um marido que sobreviveu ao ataque da Love e o Joey precisa ser sincero consigo sobre quem ele realmente é. Gente, se esse resumão te ajudou, já se inscreve aí no canal, porque resumão sempre dá muito trabalho. Também deixe o seu joinha para divulgar o conteúdo para mais pessoas e ativem as notificações, porque sempre sai crítica por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!